Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que é sobre a glicação. Então, a glicação é um processo bioquímico que ocorre dentro do nosso corpo quando a gente consome glicose, que é um monossacarídeo, é um açúcar que está presente num tipo de alimento que a gente chama de carboidrato. Então, a glicação ela vai ocorrer no nosso corpo até um determinado nível, como fazendo parte de processos fisiológicos. Mas, se a gente consumir carboidratos em excesso, carboidratos que têm uma alta carga glicêmica, carboidratos refinados, a gente pode gerar um excesso desse processo de glicação e isso está relacionado com problemas de saúde. Então, a glicação é um processo bioquímico pelo qual a glicose transforma proteínas e gorduras em proteínas e gorduras disfuncionais. Então, um exame muito conhecido que as pessoas fazem de rotina como check-up é um exame chamado de hemoglobina glicada. Então, esse exame ele serve para duas coisas. Primeiro, para avaliar os seus níveis de glicose nos últimos 4 meses. Então, a hemoglobina, que faz parte da hemácia, o glóbulo vermelho, ele dura em torno de 4 meses. E a medida da hemoglobina glicada serve para estimar a média da glicemia dos últimos 4 meses. Então, esse exame também é um exame que é feito pelos pacientes diabéticos para acompanhar essa média dos últimos 4 meses da glicose. E a outra informação que esse exame vai trazer é como anda os processos de glicação no seu corpo. Então, a hemoglobina ela é uma proteína e se ela foi glicada, ela se tornou disfuncional. Então, a função da hemoglobina é transportar o oxigênio dentro da hemácia, né? Porque o nosso corpo precisa de oxigênio para produzir energia. Essa hemoglobina que foi glicada, ela não transporta oxigênio, ela é um caminhozinho ferro velho que vai ficar no seu sangue circulando 4 meses até ser destruída pelo baço. Então, a hemoglobina glicada, ela também serve como um marcador de glicação, né? Quando você pega o açúcar e você queima lá na panela para fazer aquela calda de caramelo, você está fazendo um processo de glicação também. Então, em 2019, né, os cientistas que foram laureados com o Prêmio Nobel em Medicina, que foram 3, eles ganharam o Prêmio Nobel em Medicina estudando uma molécula que chama RIF, que é o Hypoxia Induction Factor. E eles estudaram como a privação de oxigênio pode estar relacionada com problemas de saúde. E o que acontece? Quanto mais hemoglobina glicada a gente tem no sangue circulante, quer dizer, quanto menos oxigênio disponível nas hemácias eu vou ter para gerar os processos de produção de energia, eu estimulo, né? Esse foi o estudo do Prêmio Nobel, essa enzima que chama Hypoxia Induction Factor, né? E isso causa uma hipóxia citopática. Não é que você vai sentir falta de ar, nada disso, você não sente nada na verdade. Mas a ativação dessa enzima, segundo os estudos, eles sugerem que isso, por exemplo, pode estimular a produção da proteína beta-amiloide no cérebro que está relacionada com Alzheimer. Então, essa foi a grande fronteira que foi quebrada o ano passado com esses estudos. E a glicação ela está envolvida, hoje já se fala, por isso que se fala tanto que o Alzheimer é o diabetes do tipo 3, ele está muito relacionado com esse tipo de problema. Então, se eu consumir carboidratos em excesso, né, carboidratos têm uma alta carga glicêmica, carboidratos refinados, como farináceos, doces, eu posso acentuar esses processos de glicação, né, e ao passo que o excesso de glicose ele acaba transformando essas proteínas em gorduras e proteínas e gorduras disfuncionais, um exemplo é a hemoglobina glicada. Né? Então, uma das maneiras de avaliar a glicação é através da hemoglobina glicada. A catarata, que é a opacificação da lente que a gente tem atrás dos olhos, é uma glicação que acontece também, né? Está relacionado com o processo de envelhecimento, mas também com esse excesso de glicose. E o que acontece? A gente pode também consumir alimentos glicados, então alimentos que foram frituras, por exemplo, aquele queimadinho que todo mundo acha gostoso na pele do frango grelhado, isso também são alimentos que a gente chama de produtos de glicação avançada. E toda vez que você tem esses produtos de glicação avançada, que a gente chama de AIDS, né, você vai estimular
uma cascata inflamatória no nosso corpo, você vai estimular a inflamação crônica. Se você parar para ler, você vai ver que a inflamação crônica ela está por trás de qualquer doença que você pensa agora. Então, por exemplo, a gente escuta muito, né, é muito divulgado na mídia a questão da doença cardiovascular, o consumo de gorduras, o colesterol, mas se esquecem de falar a importância desse mecanismo para a doença cardiovascular. Isso está muito estudado, tem vários estudos sugerindo a relação da glicação, do consumo desses produtos de glicação avançada e esse estímulo aos receptores. A gente tem os produtos da glicação avançada que a gente chama de AIDs e a gente tem os receptores, os RAIDs, para esses produtos que ativam uma cascata inflamatória que está relacionada aí com inúmeras doenças. E quanto maior a carga glicêmica, mais você pode gerar isso no seu corpo. Por isso que é tão importante a gente moderar o consumo desses alimentos, moderar o consumo de farináceos, moderar o consumo de açúcar, porque o nosso metabolismo, né, os estudos sugerem que o nosso metabolismo ele não mudou muito nos últimos 50 mil anos. O que acontece? A gente tem um software, né, que coordena o nosso corpo, que é o nosso código genético. Então, o nosso código genético está ali todas as informações, toda a programação que diz tudo que tem que acontecer no nosso corpo. E os estudos sugerem que o código genético da espécie humana não mudou muito nos últimos 50 mil anos, 25, 50 mil anos. E nesse tempo atrás, né, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha mercado e a gente não plantava, a agricultura só veio há 10 mil anos. Então o homem paleolítico ele se alimentava pouco, era 1, 2 vezes por dia, né, quer dizer, ele fazia jejum intermitente porque era obrigado a fazer, comia uma raiz ou uma fruta que ele achava na natureza e matava os animais, né, para comer a carne, mas ele comia mais víscera, ele abria a barriga do animal e comia mais fígado, ele comia mais gordura, a carne magra ele deixava para o predador. Então o nosso metabolismo ele é um metabolismo onde o consumo exagerado de açúcar, de farináceos, de alimentos que a gente chama de alta carga glicêmica vai trazer as consequências, né? Porque a gente mudou muito a nossa fonte de alimentação, principalmente nos últimos 50 anos. E o resultado disso a gente vê nas estatísticas com aumento acentuado dos casos de diabetes e de obesidade e agora já da junção das duas, que é a diabesidade. Então, a glicose em excesso, ela é muito maléfica para a nossa saúde, né? Tanto quanto a gordura, que as pessoas têm muito medo, mas existe a gordura boa e existe a gordura ruim, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, né? Então a gente tem que tomar o cuidado de não consumir em excesso, porque você vai acentuar os seus processos de envelhecimento e vai aumentar a chance de ter inúmeras doenças. Muito obrigado.